E hoje a conversa é super interessante. Nós estamos aqui dentro da diretoria do Instituto de Física da USP de São Carlos, com o diretor do Instituto de Física da USP de São Carlos, o professor doutor Oswaldo Novaes de Oliveira Júnior. Ele é um pesquisador da Universidade de São Paulo e o nosso diretor, o diretor do Instituto de Física. Professor, para começar nosso bate-papo, eu gostaria de que o professor me explicasse a trajetória científica do professor. O professor tem uma trajetória interessantíssima na ciência. Quando tudo começou, professor? O professor é nascido onde? Começou estudando onde? Como que chegou hoje no ponto em que o professor está? Eu sou barretense, nascido em Barretos. Comecei minha trajetória acadêmica fazendo ciências na Faculdade de Ciências de Barretos e depois me transferi para o bacharelado de Física. Fiz o curso de Física aqui em São Carlos, terminei o mestrado também e depois fiz o doutorado no país de Gales. E logo em seguida, professor, com tantas orientações que o professor deu, publicações feitas, orientações, congressos, o mundo da ciência fez parte da sua vida e faz parte da tua vida intensamente. O que é ser um cientista, professor? Bom, eu acho que é sempre muito difícil definir, porque a ciência hoje é feita coletivamente, é um trabalho coletivo, com muitos grupos de pesquisas, com os grupos com vários membros, né, com pesquisadores e pesquisadoras que têm funções diferentes. E, portanto, é difícil você ter um sentimento que seja muito diferente daquele de um cidadão que trabalha para cumprir uma missão. No caso da Universidade de São Paulo, a principal missão que nós temos é de formar pesquisadores, formar profissionais, pesquisadores e pesquisadoras que vão gerar conhecimento e transferir esse conhecimento para a sociedade. Então é uma missão bastante nobre que é executada por várias unidades de ensino, várias universidades no país, e no caso do Instituto de Física de São Carlos, nós temos o orgulho de fazer um trabalho que tem dado muitos frutos para a sociedade, não só com os nossos profissionais formados ao longo das décadas, desde os anos 70, mas também com tecnologias que foram criadas aqui e que hoje já estão à disposição da sociedade. Imaginem só, com uma trajetória tão interessante, várias publicações foram feitas, inclusive essa aqui, ó, que fala muito bem do Instituto de Física de São Carlos. Conta um pouco da história da criação do Instituto e muito mais, conhecendo tudo isso através do tempo e também dos inúmeros trabalhos técnicos, científicos e científicos que aqui foram feitos. Foram várias importantes personalidades da ciência mundial que estiveram aqui no Instituto de Física de São Carlos. E o professor sabe bem me explicar. Professor, o que é o Instituto de Física? Qual a importância dele para a ciência brasileira? A física é uma das áreas da ciência mais relevantes, porque explica como a matéria funciona, como as coisas funcionam. E isso tem um impacto enorme na vida de toda a sociedade. Então, toda a tecnologia que nós temos hoje foi fruto da descoberta, ainda nos primórdios do século XX, sobre a estrutura da matéria, como a matéria funciona. Então, a partir dessas descobertas, com as teorias quânticas e com a relatividade de Einstein, nós pudemos ter todo esse desenvolvimento que temos hoje. Então, descobriu-se como nós podíamos produzir, manipular materiais semicondutores para fazer os computadores, muitas novas técnicas de medicina para diagnóstico e para terapia, novos fármacos. E todas essas descobertas dependem do conhecimento sobre como a matéria funciona. Então, a física é essencial, não é a única ciência importante para isso, obviamente que não. Muitas outras ciências também são relevantes, mas a física é essencial. E o Instituto de Física de São Carlos, ao longo da sua história, tem atuado não só em problemas fundamentais de física, das teorias da física, mas também em como a matéria pode ser utilizada para tecnologias das mais diferentes áreas.
Por exemplo, nós temos hoje uma atuação bastante forte em física computacional, ou seja, a combinação de computação e física para muitas aplicações, inclusive hoje no mercado financeiro, que é uma coisa relativamente recente. Nós temos muitos dos nossos ex-alunos e ex-alunas atuando em finanças, em que eles empregam seus conhecimentos de física para previsão, por exemplo, de riscos, de capacidade de investimento. Então, esse uso que se faz da física é relativamente recente e provavelmente insuspeito. Não se imaginaria que alguém de física fosse atuar em economia ou no mercado financeiro. Temos também uma atuação muito forte na geração de tecnologias para a saúde, com novos equipamentos, novas terapias e novos diagnósticos. Essa, aliás, é uma das áreas em que há mais inovação no Instituto de Física de São Carlos. Muitas empresas foram geradas a partir da ciência, do conhecimento que se desenvolveu aqui no Instituto de Física de São Carlos, porque como a física é básica, é essencial para muitas outras áreas, nós criamos no nosso instituto um ambiente multidisciplinar, em que nós não só estudamos os tópicos que são fundamentais para a física, mas também estudamos o uso da física em outras áreas. Eu dei exemplo de saúde, que é uma das mais fortes, eu dei exemplo de uso de física, como física e estatística, para o mercado financeiro, e há muitos outros exemplos em que a física é empregada para coisas que servem para a sociedade. Pensando assim, a física, nesse caráter multidisciplinar que ela tem, e intenso, né? Onde vários nomes da ciência internacional, inclusive históricos nomes da ciência, do mundo da ciência, foram físicos. E isso tudo traduz como um orgulho para a cidade de São Carlos e para o cidadão são-carlense e para todo o país em geral. Rompendo fronteiras, o professor também participa de vários congressos internacionais, onde as publicações que, ora, ele orientou ou mesmo ele fez, das pesquisas, ora, orientadas ou feitas por ele mesmo, são motivos de orgulho para o país. Mas agora eu pergunto para ele, professor, quais as linhas que o professor trabalhou? Hoje eu tenho duas linhas de pesquisa que são inicialmente bastante diferentes, mas que estão sofrendo, digamos, uma convergência por causa dessa revolução que está acontecendo com inteligência artificial. Então, uma das minhas áreas de pesquisa é em nanotecnologia, em novos materiais, e nós usamos esses novos materiais, a nanotecnologia, principalmente para diagnóstico médico, por exemplo, e algumas outras aplicações em saúde. E a minha outra área de pesquisa é em processamento de línguas naturais, que é uma área da inteligência artificial, em que nós tentamos ensinar a máquina para se comunicar conosco em linguagem natural, ou seja, em português ou em inglês. Como hoje a inteligência artificial tem uma importância muito grande, não só para essas áreas de língua, mas também para a área de diagnóstico, essas minhas duas linhas de pesquisa, que por anos, eu diria até por décadas, caminharam de maneira separada, elas agora estão sendo, digamos, juntadas, né, a uma convergência dessas duas linhas de pesquisa, de maneira que quando eu faço uma apresentação genérica sobre as minhas linhas de pesquisa, eu faço de uma única forma, como se fosse unívoca, como se fosse uma única área. Porque para você, por exemplo, ter um diagnóstico médico de qualidade, ou poder propor um sistema computacional que auxilie as médicas e os médicos a fazer um diagnóstico, nós temos que incluir resultados, dados de muitas fontes diferentes. Então, a ciência hoje é essencial para o bem-estar de uma população. Nós não temos como resolver problemas de um país sem ciência. No caso brasileiro em particular, em que sabemos que há muitas desigualdades, essas desigualdades vão sendo
enfatizadas ou vão sendo aumentadas à medida que a nossa vida vai ficando mais complexa, dependente cada vez mais de conhecimento, dependente cada vez mais de tecnologia. Então, essa desigualdade que aumenta dentro do país é a mesma desigualdade entre nações, tá? Em que as nações ricas vão ficando muito mais poderosas. A única maneira de nós diminuirmos essas desigualdades é investindo em ciência, investindo em conhecimento. Inclusive porque muitos dos problemas sociais que nós temos são dependentes ou exigem políticas públicas adequadas. E para nós termos políticas públicas adequadas, nós temos que ter conhecimento. Então, os governos, em qualquer lugar no mundo hoje, precisam cada vez mais se pautar por evidência científica para tomar as melhores decisões. Os países mais desenvolvidos têm feito isso. Se nós pegarmos, por exemplo, países que tiveram um grande desenvolvimento nas últimas décadas, nós vemos duas características muito importantes nesses países. Grande investimento em educação, porque a população precisa estar educada, preparada para absorver conhecimento e gerar conhecimento, e muito investimento em ciência. Educação e ciência. Esse binômio é que traz riqueza para uma nação. O Brasil precisa, eu diria, em alguns aspectos, desesperadamente ter um aumento nos seus investimentos em educação e ciência, porque só assim a gente vai conseguir resolver os problemas que nós temos. Lembrando também que um problema que não é só de desigualdade, mas que é hoje talvez o mais grave para o mundo, para a humanidade, que é o problema das mudanças climáticas. Embora os efeitos das mudanças climáticas ainda sejam relativamente pequenos hoje, nós temos um risco muito grande no mundo e, em particular, no Brasil. No Brasil, porque todo o nosso clima é regulado pelo que acontece na Amazônia, pela floresta amazônica. E a ciência já mostrou, inclusive com resultados que confirmaram previsões de décadas, quer dizer, não é uma teoria, não são modelos teóricos que vão se aplicar ao futuro, são modelos teóricos que já se mostraram corretos com o que aconteceu, por exemplo, no aumento de geração de gás de CO2, ou no aumento da temperatura. Esses modelos na Terra, esses modelos já se mostraram corretos. E a previsão desses modelos é que nós precisamos a todo custo preservar a floresta amazônica. Caso isso não seja feito, nós teremos a transformação da floresta em savana, e isso alterará todo o regime climático, principalmente no centro-oeste e no sudeste, que é onde nós temos a maior produção de alimentos no país, grandes produtores de alimentos no sudeste e no centro-oeste. Nós não teremos, com a destruição, se a floresta amazônica for destruída, nós não teremos os chamados rios voadores, que são correntes de ar que vêm da Amazônia e que regulam o nosso regime de chuvas, regulam o nosso clima no sudeste e no centro-oeste, e mesmo no sul. Ou seja, se a gente não preservar a floresta amazônica, nós vamos perder a pujança do agronegócio que nós temos hoje. Isso não é só uma questão de trazer mais desigualdade. Isso tem a ver com a segurança alimentar da nossa população e da economia, porque nós exportamos muitos alimentos. Se a gente perder a nossa capacidade de produzir alimentos porque o regime de chuvas foi alterado, nós não só teremos problemas de falta de alimentos no país, como também de falta de recursos para importar os muitos bens que nós precisamos importar. E essa importação só é possível porque nós vendemos alimentos para o mundo inteiro. Então, nós teremos uma crise em nível global se a floresta não for preservada. Então, não é uma questão de escolha nem ideológica e nem de soberania nacional. Não tem a ver só com soberania nacional. Tem a ver com a preservação da nossa população. Como é que você pode
ter desenvolvimento preservando a Amazônia. Isso já há muitos estudos que mostram, que indicam que a exploração da biodiversidade na Amazônia, sem destruir a floresta, pode ser um caminho bastante promissor para a gente ter desenvolvimento econômico ao mesmo tempo em que a floresta é preservada. Então, as mudanças climáticas estão aí, são realidade, não são só previsões para o futuro, elas já estão acontecendo. Os modelos teóricos mostram que isso ia acontecer como a gente está observando, e a sobrevivência da humanidade depende disso. E no caso brasileiro ainda mais, porque nós seremos diretamente afetados por causa dessas alterações que ocorrerão no clima. E dessa forma, com essa consciência, com essa explicação tão bem feita, é que a gente agradece ao professor doutor Oswaldo Novaes de Oliveira Júnior, o diretor do Instituto de Física da USP de São Carlos. Instituição esta que nós devemos aplaudir de pé, sempre, porque ciência, tecnologia e inovação é a base de um país sólido. Meu nome é Kleber Chicrale, a gente se vê no próximo programa. Até lá.